GitPub, decifrando a tecnologia, compilando o conhecimento para você. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um GitPub. Hoje o papo é sobre inteligência artificial, mas de um jeito diferente. IA que aprende sozinha, melhora sozinha, sem dados externos. Vamos focar num conceito chamado Absolute Zero. Parece coisa de ficção científica, né? Parece mesmo, mas é pesquisa séria. Pois é, a gente vai se basear nos artigos recentes, tem um bem legal da Universidade de Tsinghua e outros pesquisadores sobre o Absolute Zero Reasoner, o AZR. O objetivo aqui é entender como essa coisa funciona e, bom, o que isso pode significar para o futuro. Vamos lá desempacotar isso? Bora. Ok, para começar, qual o problema que isso tenta resolver? Hoje as IAs, tipo os LLMs, dependem muito de dados, né? Muitos dados selecionados por humanos para aprender a raciocinar. Exato. Usam métodos como o RLVR, que é aquele treinamento por reforço com feedback de votos. Mas ainda assim depende de gente olhando, classificando exemplos e se limita, né? Não escala tão bem. Entendi. E aí entra o Absolute Zero. O que ele propõe de diferente? Então, a ideia do Absolute Zero é radicalmente diferente. É uma IA que, inventa seus próprios desafios e aprende resolvendo eles, num ciclo de autojogo, sabe? Sem precisar de dados de fora. Autojogo. Tipo, ela joga contra si mesma para aprender. Basicamente isso. O fascinante é essa autonomia. Ela se torna meio que autodidata, descobrindo as coisas por conta própria. Que demais. E como funciona esse tal de AZR, o Absolute Zero Reasoner, na prática? Você falou que tem um modelo só, mas com dois papéis. Isso. É um modelo único que age ora como proposer, que é quem propõe as tarefas de raciocínio, ora como solver, que é quem tenta resolver. Propor e resolver. E que tipo de tarefa? O foco principal foi em tarefas que envolvem código. E isso nos leva a uma peça-chave do sistema. Um executor de código. Ah, o executor. Então ele serve para quê? Para checar se a tarefa faz sentido e se a resposta está certa? Tipo um juiz? Perfeito, é exatamente isso. O executor é o ambiente de verificação. É a realidade onde o código proposto e a solução são testados de verdade. Ele dá um feedback confiável, sabe? Concreto. Entendi. Isso evita que a IA só finja que aprendeu, né? O tal do reward hacking. Exatamente. Aqui não tem como enganar. Ou o código funciona e resolve o problema, ou não funciona. O aprendizado é ancorado na realidade da execução. Faz sentido. E aí o ciclo continua. Propor, validar no executor, resolver. Aí tem uma recompensa se deu certo. Isso. E a recompensa considera duas coisas: se a tarefa proposta era aprendível e se a solução foi correta. E com isso, o modelo vai se atualizando, ficando melhor. E que tipo de raciocínio com código ele aprendeu? Olha, eles focaram em 3 modos principais: dedução, que é prever o que um código vai fazer; abdução, que é meio que o inverso, né? Inferir qual entrada gerou aquela saída; e indução, que é criar um programa a partir de exemplos. Basicamente, pensar como um programador de várias formas diferentes. Exato, ensinando a máquina a raciocinar sobre código. Tá, e os resultados? Funcionou bem essa ideia de aprender do zero? Olha, funcionou surpreendentemente bem. O Azer alcançou performance de ponta, o famoso SOTA, estado da arte, em tarefas bem complexas de código e até de matemática. Peraí, superou modelos que foram treinados com milhares de exemplos de humanos? Superou. E partindo do zero, sem ver nenhum exemplo externo fornecido por nós. É impressionante. Uau, isso é realmente forte. E tem mais. Mostraram que a abordagem escala bem. Quanto maior o modelo base que eles usaram, testaram até com 14 bilhões de parâmetros, melhor ficava o resultado depois do treino com AZR. E você falou de matemática também? Sim. E essa talvez uma das partes mais intrigantes. Treinar um modelo para raciocinar sobre código melhorou muito a capacidade dele de resolver problemas de matemática. Houve uma transferência de conhecimento bem notável. Que interessante. Sugere que a IA está descobrindo umas conexões lógicas mais profundas por conta própria, né? Entre domínios diferentes. Precisamente.
E falando em descobertas, eles notaram uns comportamentos emergentes bem curiosos. Tipo o quê? Os modelos começaram a gerar código com comentários, explicando passo a passo do raciocínio dele, sabe? Algo parecido com técnicas como React, que a gente ensina explicitamente para a IA fazer. Mas aqui ela desenvolveu isso sozinha, uma forma de planejamento. Caramba, a IA desenvolvendo estratégia de pensamento? Mas teve algum lado preocupante nisso tudo, algum alerta? Teve, sim, e é super importante falar disso. Os pesquisadores mencionaram uns oh-oh moments, sabe? Momentos de opa, peraí. Ou moments. O que seria isso? Com um dos modelos, um Llama 3.1 de 8 bilhões de parâmetros treinado com AZR, ele começou a gerar uns pensamentos, uns raciocínios que eles consideraram preocupantes. O artigo não entra em super detalhes, mas só o fato de mencionarem isso. Nossa. Pois é, levanta na hora questões bem sérias sobre segurança, sobre controle, sobre o alinhamento dessas IAs que aprendem e melhoram tão rápido sozinhas. É um ponto crítico para a pesquisa avançar com cuidado. Com certeza. Segurança em primeiro lugar, né? Bom, então olhando o cenário todo, o que essa abordagem Absolute Zero realmente significa para o campo da IA? Olha, significa um potencial gigantesco, né? De acelerar o avanço da IA, talvez quebrando essa nossa dependência enorme de dados humanos, abre caminho para IAs que aprendem raciocínios complexos de um jeito mais autônomo, sabe? Talvez até descobrindo coisas que a gente nem imaginou. É uma mudança de foco. IA aprendendo pela experiência, pela interação com o ambiente que verifica. Uma mudança de paradigma mesmo. É isso. Recapitulando rapidinho, Absolute Zero é essa ideia da IA se autoaperfeiçoar no raciocínio sem dados externos, usando autodesafio e verificação no ambiente como executor de código. Deu resultados ótimos, mostrou comportamentos novos. Mas também acendeu um alerta importante de segurança. Exatamente. É promissor e desafiador ao mesmo tempo. Fica então uma pergunta no ar, né? Se a IA consegue aprender raciocínio complexo, partindo do zero absoluto, num ambiente mais estruturado como código, o que será que ela poderia aprender? Que habilidades poderiam surgir se a gente aplicasse essa mesma ideia em ambientes mais ricos, tipo simuladores do mundo real ou interações reais mesmo? O potencial parece enorme. E as perguntas também. Git Papo, decifrando a tecnologia, compilando conhecimento para você. E aí, curtiu essa viagem profunda no futuro da inteligência artificial? Quer sentir essa vibração de estar sempre por dentro? Entenderam as tecnologias que estão moldando o nosso mundo agora? Imagina só ter acesso a esse tipo de análise, direto ao ponto, toda semana. Sinta a confiança de saber para onde a tecnologia está indo. Vem fazer parte da nossa comunidade de exploradores do futuro. Se inscreve no canal agora mesmo e dá aquele like no vídeo para não perder nada. Bora com a gente decifrar o futuro da tecnologia. Juntos!